Olá, tudo bom, meus amores? Bom dia. Bem, nós vamos iniciar hoje a apostila 2, tá? Começaremos pelo módulo 8. E nós vamos continuar vendo sobre classes gramaticais, tá? Vamos descansar um pouco nossa cabeça aí sobre os verbos, verbos irregulares, verbos regulares, tempos e tudo mais, que foi um estudo bem intenso. Vamos descansar um pouquinho nossa cabeça dos verbos e vamos agora entrar no aprofundamento da classe gramatical dos pronomes, tá? Bem, nós vamos estudar usos e conceitos. Esse tema aqui, esse conteúdo é referente ao módulo 8, lembrando, tá? Então, se vocês quiserem abrir aí na página 9 da apostila de vocês, para irem acompanhando de acordo com o que eu vou falando, vocês acompanham aí o que está na apostila de vocês, tá bom? Bem, os pronomes, vamos lembrar para que servem os pronomes? Os pronomes são aquelas palavrinhas que vêm sempre para se tratar sobre alguém dentro do discurso ou algo. Seja o emissor ou o receptor, ou o assunto que está sendo falado. Então, vamos fazer assim, vamos dividir dessa forma. O emissor a gente trata aqui como primeira pessoa, o receptor como segunda pessoa e o assunto como terceira pessoa, porque é dessa forma que eu me refiro dentro de um enunciado, dentro de uma mensagem, é assim que eu me refiro. Me refiro ao emissor como eu que estou emitindo a mensagem, como eu, né, na primeira pessoa, ao receptor como você ou tu, e o assunto isso ou aquilo, ou ele, né, no caso. Então, a gente vai pensar nesses três agentes aqui do discurso dessa forma, tá bom? Bem, então, o pronome, para além de citar o emissor, retomar, né, no caso, o emissor ou o receptor ou assunto, ele tem um uso, ele tem um conceito, um objetivo um pouco mais profundo também. Não só se tratando aqui da sintaxe, né, da função sintática dele dentro do texto, mas também da função coesiva dele. O que é coesão? A coesão é quando eu estabeleço uma forma fluida do meu texto correr, né, sem que haja repetições de palavras, sem que haja muita pontuação, né, ali eu preciso usar elementos coesivos, que no caso são as conjunções, que é a classe gramatical, que serve para ligar orações, e eu uso os pronomes também. Os pronomes são elementos de uma grande importância dentro do papel coesivo de um texto. Quando vocês escrevem uma narração, ou seja qualquer tipo textual, ou seja qualquer gênero textual que vocês vão escrever, vocês conseguem perceber numa leitura posterior que vocês repetem muito o nome. Isso é normal, todos nós, né, tendemos a repetir o nome do objeto que estamos falando, né, ou da pessoa que nós estamos tratando, né, ou mesmo de mim, né, se eu falo eu, às vezes eu falo eu uso sempre esse pronome várias vezes, né, e não exploro os outros pronomes que eu posso utilizar ali para também me referir a mim, ou ao outro, ou àquilo que está sendo falado, de forma que não haja repetição. Então, o pronome, ele se refere a alguém ou a algo dentro do discurso, e ele também tem o papel de que eu não faça a repetição, de que eu não repita muito ou o nome de alguém dentro do texto ou o nome de alguma coisa a que eu estou me referindo, porque a tendência dentro de um texto, dentro de uma construção textual é sempre essa, que nós nós repitamos sempre essas pessoas ou esses objetos que nós estamos tratando, beleza? Vamos relembrar aqui quais são, porque a classe dos pronomes, gente, é uma classe um pouquinho extensa, não tanto quanto o estudo dos verbos, mas ele tem várias ramificações. Quais são eles? Bem, eu trouxe aqui para vocês algumas distinções aqui, ó. Eu tenho os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles se subdividem em retos, oblíquos e de tratamento. Os de tratamento a gente coloca aqui junto com os pessoais, porque
porque nós estamos nos referindo a alguém dentro do enunciado também, tá bom? Então, os retos são aqueles pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, aqueles que a gente usa mesmo para fazer a conjugação, a flexão do verbo, lembram que nós utilizamos? Eles entram aqui, ó, nos pronomes retos. Os pronomes oblíquos, eles se ramificam entre átonos e tônicos. Os átonos, eles não precisam, eles estão ligados aos verbos e se ligam aos verbos e complementam verbos sem o uso de preposição. Já os tônicos, eles utilizam preposição, tá bom? Por exemplo, os átonos me, te, lhe e tônicos mim, contigo, comigo, tá? Os de tratamento são aqueles pronomes que nós utilizamos para tratar uma pessoa. Por exemplo, o você, ele entra como pronome de tratamento. Ou vossa senhoria, vossa majestade, senhora, senhorita, todos esses são pronomes de tratamento, tá bom? Nós temos também os pronomes possessivos, que nós nos referimos ou a alguém ou a algo, dando posse, tá? A alguém ou a mim mesmo. Por exemplo, minha caneta, tá? Minha é um pronome possessivo, ou sua caneta. Sua é um pronome possessivo que se refere ao substantivo caneta, tá bom? Também tem teu, tua, vários aí pronomes que podem entrar aqui como possessivos. Nós temos também os demonstrativos, por exemplo, esse, aquele, isto, isso, tá? Nós temos os pronomes indefinidos, por exemplo, certo dia, o certo é um pronome indefinido. Todo, todas, ou seja, eu me refiro a algo ou a alguém sem especificar. Na própria explicação eu já utilizo pronomes indefinidos, por exemplo, alguém, algo, todos esses são pronomes indefinidos, tá bom? Também tem os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles sempre trazem aquilo a qual eles estão se referindo antes. Então, ele está ali perto, o pronome relativo ele vem perto daquele termo que ele está se referindo. Por exemplo, a matéria na qual eu não vou bem, na qual está se referindo a matéria, tá? E matéria veio antes desse pronome relativo. Então, na qual, no qual, o qual, a qual, que, quem, cujo, cuja, são pronomes relativos, tá? E eu tenho, por último, os pronomes interrogativos, que eu sempre vou utilizar dentro de frases interrogativas, como, por exemplo, quem é o pai dessa criança? Esse quem é um pronome interrogativo, tá? Qual é o tema da minha aula? Qual é um pronome interrogativo, tá bom? Lembrando que, gente, não tem uma questão fixa aqui, por exemplo, um pronome que é oblíquo, ele também pode ser, um pronome que é oblíquo átono, ele também pode ser um oblíquo tônico, depende do contexto, depende de como que eu estou usando ele, tá? Um pronome relativo, ele pode ser um pronome interrogativo também, então depende de como que eu estou utilizando ele ali dentro do contexto, tá bom? Bem, mas isso aqui é só pra gente relembrar, porque vocês já fizeram os estudos dos pronomes, tá? Então, gente, é isso. Agora, de início, nós vamos relembrar o que é o pronome, qual que é o conceito do pronome, quando que nós utilizamos o pronome, tá? E para que servem esses pronomes? Então, vamos lembrar, vamos recapitular o que nós falamos aqui agora. Os pronomes, nós temos várias ramificações dos pronomes que a gente acabou de falar, e eles são utilizados para se tratar dentro do discurso ao emissor, ou seja, quem está falando, quem está passando a mensagem, ao receptor, que é a quem se destina a mensagem, e ao assunto, ou seja, o objeto que está sendo falado dentro daquela mensagem, tá bom? Sempre vou utilizar esses pronomes de forma diversa, né? Depende dentro do contexto. Eu vou utilizar esses pronomes para me referir a eles com a intenção de que eu não repita
repita sempre o nome desses elementos, seja o emissor, do receptor ou do assunto. Ou também para tratar, por exemplo, os pronomes de tratamento, eles vêm para tratar de uma forma mais respeitosa, por exemplo, quando eu falo a senhora, a senhorita, vossa excelência, né, que dependendo dentro de certos contextos eu tenho que tratar dessa forma. Então, tanto vem para não acontecer repetição, quanto também vem para causar certos efeitos de sentidos desejados pelo emissor, tá bom? Então, é isso, gente. Na próxima aula, anotem aí as dúvidas de vocês. Na nossa aula online, nós vamos tirar as nossas dúvidas, vamos corrigir exercícios, tá? E vamos retomar um pouco mais e vamos aprofundar mais na próxima aula, tá? Um beijo!